Voltei mais cedo de viagem e decidi fazer uma surpresa para o meu marido trazendo a janta. Mas quando entrei em casa, escutei ele na sala falando ao telefone com um amigo, dizendo que se casou comigo só pelo dinheiro da minha família e que precisaria aguentar só mais alguns anos comigo. Meu mundo parou ali. Saí de casa de fininho. Semanas depois, descobri que ele tinha uma outra família. Então planejei para ele voltar para a família que merecia. Fica comigo porque a justiça foi servida fria. Meu nome é Claire Donovan. Donovan, o sobrenome que meu marido escolheu com tanto cuidado quando nos casamos, porque nas palavras dele mesmo, Smith é tão comum. Eu me lembro perfeitamente da noite em que ele sugeriu a mudança. Estávamos sentados na varanda da casa que meus pais tinham me dado de presente de formatura, tomando um vinho que meu pai havia enviado de uma viagem a Napa Valley. Ethan olhou para o rótulo da garrafa, depois para mim, e disse, com aquele sorriso que fazia todo mundo na sala prestar atenção: Claire, quando a gente casar, eu gostaria de adotar seu sobrenome. Donovan tem peso, tem história. Smith é o sobrenome de metade do país. Ninguém lembra de um Smith, mas Donovan, isso abre portas. Eu achei encantador na época. Achei que era um gesto de amor, de compromisso, de vontade de construir algo maior juntos. Hoje sei que era apenas a primeira linha de um plano de carreira muito bem pensado. Ethan Smith virou Ethan Donovan porque achava o nome mais chique, mais vendável, como quem troca um carro popular por um de luxo só pela placa. Nós nos conhecemos na confraternização anual da construtora Donovan, a construtora que meu pai, Richard Donovan, fundou há 40 anos e transformou na maior empresa do ramo residencial de alto padrão em Colorado. Eu era a arquiteta da casa, projetando residências que apareciam em revistas especializadas. Ethan tinha sido contratado recentemente como gerente de projetos. Chegou com um currículo impecável, recomendações brilhantes e uma habilidade impressionante de fazer meu pai rir. Algo que pouca gente conseguia desde que minha mãe faleceu. Em menos de um ano, Ethan já liderava equipes grandes. Meu pai o chamava de "o filho que nunca tive". Dava aumentos sem que pedisse, incluía ele em reuniões estratégicas, falava em aposentadoria precoce porque, finalmente, tinha alguém de confiança para deixar o legado. Eu via tudo isso e pensava, que sorte a minha. Encontrei um homem que não só me ama, mas que minha família ama também. Nós nos casamos numa cerimônia discreta, mas elegante, no jardim da casa do meu pai. Ethan chorou durante os votos. Eu guardei aquela imagem por anos. Ele, de terno cinza, olhos marejados, prometendo estar ao meu lado para sempre. Hoje sei que as lágrimas eram de alívio. O plano dele estava funcionando. A vida seguiu num ritmo confortável. Morávamos numa casa ampla nos arredores de Denver, com vista para as Rocky Mountains que mudava de cor conforme a estação. Jantares de domingo na casa do meu pai viraram sagrados. Ethan levava vinho, contava histórias do canteiro de obra, fazia meu pai rir alto. Eu olhava para os dois e sentia orgulho. Minha família estava completa de novo. Eu trabalhava muito. Projetos grandes exigiam viagens frequentes. Uma obra importante em Seattle me levou para lá por 4 dias. O cliente era exigente, o cronograma apertado, mas tudo correu bem. No último dia, uma tempestade cancelou meu voo original, mas consegui uma conexão mais cedo no dia seguinte. Pensei, surpresa perfeita. Nosso aniversário de casamento era dali a 2 dias. Eu voltaria, compraria a comida do italiano favorito dele, abriria uma garrafa especial e comemoraríamos com calma. Pousei em Denver pouco depois das 4 da tarde. Peguei um táxi no aeroporto, parei no restaurante, comprei a lasanha bolonhesa que Ethan sempre pedia, aquela com camadas generosas de molho e queijo derretido, e cheguei em casa antes das 6. O carro dele estava na garagem. Sorri sozinha. Perfeito. Entrei pela porta lateral que dava para a cozinha carregando a sacola térmica. Não quis chamar logo de cara. Queria deixar tudo arrumado na mesa, acender as velas que guardávamos para ocasiões especiais. Andei pela casa sem fazer barulho. A porta da sala de estar estava entreaberta. Ouvi a voz dele antes de vê-lo. Ethan andava de um lado para o outro, celular no ouvido, falando baixo, mas com aquela entonação confiante que usava quando achava que ninguém importante estava escutando. Ah, cara, preciso aguentar só mais alguns anos. O velho está completamente apaixonado pela ideia de ter um filho na empresa. Ele já fala em me passar o comando executivo quando se aposentar. A Claire é apaixonada por mim. Faz tudo o que eu peço. Não dá trabalho nenhum. E o sobrenome Donovan já abre portas que Smith nunca abriria.
Lembra como era antes? Eu tinha que me matar para ser notado. Agora as pessoas escutam quando eu falo meu nome. Ele deu uma risada curta, daquela que eu conhecia bem. A risada de quem está ganhando. Claro que eu suporto. É um investimento de longo prazo. Depois que o sogrão passar o bastão de vez, eu tenho liberdade total. Posso até pensar em opções melhores. Fiquei parada no corredor, com a sacola do restaurante na mão. O cheiro de molho bolonhesa subia quente, mas eu não sentia mais fome. Apenas escutei. Cada palavra era clara, afiada, sem hesitação. Ele não estava bêbado, não estava brincando, estava sendo honesto pela primeira vez em anos. Ele terminou a ligação com um "te ligo depois", casual, e guardou o celular no bolso. Eu voltei devagar, pé por pé, até a porta lateral. Saí sem fazer barulho, fechei com cuidado para não ouvir nenhum clique e caminhei rápido até o final do quarteirão. Ali, parei sob a luz de um poste, abri o aplicativo no celular e chamei um Uber. O carro chegou em menos de 5 minutos. Entrei no banco de trás, dei o nome de um hotel próximo e, só então, mandei uma mensagem para Ethan fingindo que ainda estava em Seattle. Tempestade piorou tudo. Meu voo só sai amanhã de manhã. Beijo. Passei a noite inteira acordada num quarto impessoal do Hilton, olhando para o teto branco e pensando em cada detalhe dos últimos 5 anos. O sobrenome que ele escolheu porque era mais chique. As lágrimas no casamento. Os jantares de domingo. O jeito como meu pai o olhava como se ele fosse a salvação da empresa. Ethan Donovan, o homem que trocou Smith por Donovan porque achava que meu nome valia mais no mercado, tinha acabado de me mostrar o preço real da assinatura que colocou no nosso certificado de casamento. E eu, Claire Donovan, decidi que estava na hora de cobrar a conta. Com juros. Voltei para casa na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido. Ethan me recebeu na porta com um abraço apertado, aquele cheiro familiar de café e colônia cara que ele começou a usar depois que entrou na construtora Donovan. Que bom que você chegou bem, amor, ele disse, pegando minha mala. Eu fiquei preocupado com essa tempestade toda. Eu sorri. O tipo de sorriso que não chega nos olhos, mas ele nunca foi bom em notar detalhes assim. Pois é, atrasou tudo, respondi, beijando a bochecha dele. Mas agora estou aqui. E estava mesmo, mais presente do que nunca. Nos dias seguintes, mantive a rotina impecável. Preparava o café da manhã antes dele acordar, deixava bilhetes carinhosos na mesa da cozinha, perguntava sobre o dia dele com interesse genuíno. Ethan adorava. Achava que eu estava mais apaixonada do que nunca. Spoiler. Eu era mais atenta. Comecei devagar. Primeiro, uma busca discreta nos bolsos dos paletós dele enquanto ele tomava banho. Nada. Depois, uma olhada rápida no histórico do computador do escritório de casa quando ele saiu para uma reunião. Senhas antigas. Nada fora do comum. Eu sabia que precisava de ajuda profissional. Não ia me rebaixar a fuçar gavetas como uma esposa paranoica de filme ruim. Marquei uma consulta com um advogado recomendado por Madeline Harper, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela era a única pessoa que eu considerava contar tudo, mas decidi esperar até ter provas concretas. Madeline trabalhava com direito corporativo e conhecia os melhores nomes em divórcio de alto patrimônio em Denver. O advogado, um homem de 50 e poucos anos chamado Gregory Walsh, me recebeu no escritório dele no centro da cidade. Senhorita Donovan, ele começou corrigindo-se logo em seguida. Desculpe, senhora Donovan. O que posso fazer pela senhora? Contei apenas o necessário, que eu suspeitava de infidelidade financeira e emocional, que queria proteger meus bens e os da minha família antes de qualquer confronto. Ele não fez perguntas pessoais, apenas anotou tudo com calma. Vamos precisar de um detetive particular de confiança, ele disse. Eu trabalho com um excelente, discreto, eficiente. Pode começar amanhã, se a senhora autorizar. Autorizei. Paguei o adiantamento em dinheiro vivo que saquei de uma conta pessoal que Ethan nem sabia que existia. O detetive se chamava Victor Lang, ex-policial, voz rouca, jeito direto. Nos encontramos num café perto do meu escritório. Expliquei o que eu tinha ouvido. Ele não demonstrou surpresa. Provavelmente já tinha ouvido coisa pior. Vou começar pelo básico, ele disse. Celulares, contas bancárias conjuntas, padrões de gasto. Se ele tem uma segunda vida, vai deixar rastro. E deixou. 2 semanas depois,
Victor me entregou o primeiro relatório numa pasta simples de papel pardo. Dentro havia fotos de Ethan saindo de um prédio modesto no lado leste da cidade. Extratos de uma conta que eu nunca tinha visto. Transferências mensais de valores altos para uma mulher chamada Brooke Lawson. Mensagens recuperadas de um celular pré-pago que ele guardava no forro da mala de viagem. Brooke era a ex-namorada dele da época da faculdade. Aquela que ele mencionava de vez em quando com um tom nostálgico, dizendo que foi uma fase complicada. Ela tinha uma filha pequena agora. Morava num apartamento pequeno, mas de alto padrão, e recebia, há 4 anos, exatamente o mesmo valor todo dia 15 do mês. O valor era alto o suficiente para ser confortável, mas não tanto a ponto de chamar atenção numa auditoria casual. As mensagens eram o pior. Não eram românticas no sentido clássico, nada de corações ou declarações passionais. Eram práticas, frias. Mais um pouco de paciência, amor, ele escreveu uma vez. Quando o Richard me passar o controle executivo, a gente vai poder viver sem esconder nada. Resposta dela: eu aguento. Só não esquece que a sua filha pergunta do pai todo dia. Ethan tinha uma filha, com a ex, e nunca me contou. Li tudo numa tarde chuvosa, sentada no carro estacionado num estacionamento de mercado vazio. Não chorei, apenas virei as páginas com calma, memorizando datas, valores, horários. Quando terminei, guardei a pasta no porta-malas e voltei para casa. Naquela noite, fiz o jantar favorito dele. Filé com molho de vinho tinto. E servi com o melhor vinho da adega do meu pai. Ethan chegou cansado, mas animado. Que cheiro incrível, ele disse, beijando minha nuca enquanto eu mexia o molho. Resolvi caprichar hoje, respondi, virando para ele com um sorriso. Você merece. Ele adorou. Falou o jantar inteiro sobre um novo projeto grande que o meu pai tinha colocado nas mãos dele. Eu escutava, fazia as perguntas certas, ria nas horas certas. Por dentro, anotava cada detalhe. Nos meses que se seguiram, Victor continuou o trabalho. Descobriu que o apartamento de alto padrão onde Brooke e a filha moravam era alugado no nome de um amigo de Ethan, numa cidade vizinha a Denver, perto o suficiente para visitas rápidas, longe o bastante para não levantar suspeitas. Ele ia lá com frequência, quase toda semana, para visitar Brooke e a filha deles. Ficava por algumas horas, levava presentes, compras. Nas mensagens, ele chamava o lugar de nosso cantinho seguro. Era basicamente a segunda família dele. Victor também descobriu que Ethan tinha começado a sugerir ao meu pai mudanças na estrutura societária da empresa que, a longo prazo, diluiriam minha participação indireta. Tudo muito sutil, muito bem planejado. Eu, por minha vez, comecei a plantar as primeiras sementes. Uma noite, durante o jantar, comentei casualmente. Sabe, meu pai anda falando em reestruturar a empresa. Diz que quer deixar tudo mais protegido para o futuro. Talvez criar um trust familiar. Ethan parou com o garfo no ar. Um trust? Sério? É, eu disse dando de ombros. Ele quer garantir que nada se perca em caso de, sei lá, divórcio, herdeiros problemáticos, coisas assim. Ethan riu, mas o riso saiu forçado. Seu pai é exagerado. A gente nem tem filho ainda. Verdade, respondi, olhando para ele com calma. Mas nunca se sabe, né? Na semana seguinte, mencionei que estava pensando em abrir uma conta separada para meus honorários de arquitetura. Para organizar melhor as coisas, expliquei. Você sabe como eu sou metódica. Ele concordou rápido demais. Disse que achava uma ótima ideia. Mas eu vi o brilho de preocupação nos olhos dele. Os meses seguintes foram um exercício de paciência que eu nem sabia que tinha. Ethan estava em modo alerta máximo. Ele percebia as sementes que eu plantava. As menções casuais sobre trusts familiares, contas separadas, a saúde do meu pai. E reagia exatamente como eu esperava. Flores apareciam na mesa da cozinha sem motivo. Ele sugeria viagens de fim de semana para reconectar. Consertava coisas em casa que estavam quebradas há anos. A torneira que pingava, o portão da garagem que rangia, até a prateleira torta no closet. Eu aceitava tudo com gratidão visível. Abraçava ele mais forte. Dizia que estava tão feliz em ver ele tão dedicado. Por dentro, marcava cada gesto como prova de pânico. Uma noite, durante o jantar, ele trouxe o assunto à tona sozinho. Amor, você anda falando muito sobre reestruturação na empresa.
Seu pai comentou algo comigo hoje. Ele está mesmo pensando em trust? Eu mastiguei devagar o salmão antes de responder. Ele mencionou sim. Quer proteger o legado, sabe? Caso algo aconteça com ele. Ou com a gente. Ethan colocou o garfo no prato com cuidado demais. Com a gente? Tipo o quê? Sei lá, dei de ombros. Divórcio, herdeiros que não se entendem. Ele viu isso acontecer com amigos. Quer evitar dor de cabeça. Ele riu, mas o som saiu seco. Divórcio? A gente? Claire, você está brincando. Olhei para ele com calma. Claro que estou, mas ele é cauteloso, sempre foi. Ethan passou o resto do jantar falando sobre planos futuros. Filhos. Ele trouxe o assunto pela primeira vez em anos. Uma casa maior. Uma viagem à Europa no próximo verão. Eu escutava, assentia, fazia perguntas. Ele saiu da mesa aliviado. Achava que tinha me tranquilizado. Enquanto isso, eu avançava nos bastidores. Gregory Walsh, o advogado, preparou todos os documentos necessários. Criei um trust irrevogável para minha parte da herança. Transferi ativos pessoais para conta só no meu nome. Alterei beneficiários de seguros e aposentadoria. Tudo legal. Tudo silencioso. Meu pai ainda não sabia de nada. Eu queria proteger ele do choque até o momento certo. Victor Lang continuou acompanhando Ethan. As visitas ao apartamento na cidade vizinha aumentaram. Ele passava mais tempo lá, especialmente nos fins de semana que inventava reuniões fora da cidade. Fotos mostravam ele chegando com sacolas de compras, brincando com a filha no parque próximo, jantando em restaurantes com Brooke como se fosse a rotina normal dele. A menina chamava ele de papai. Tinha os olhos dele. Eu olhava as fotos e sentia uma raiva fria, controlada. Não era ciúme romântico. Era a raiva de ter sido usada como escada enquanto ele mantinha uma família paralela às minhas custas. Decidi que o clímax seria no jantar em família. Marquei para uma sexta-feira à noite na casa do meu pai. Disse que queria comemorar a assinatura de um contrato grande da construtora, um projeto residencial de luxo que Ethan mesmo tinha trazido. Ele adorou a ideia. Passou a semana animado, falando em brindar ao futuro da construtora Donovan. Convidei minha amiga Madeline também. Ela era como da família, e eu precisava de um apoio silencioso na sala. Na quinta-feira anterior, sentei com meu pai no escritório dele. Contei tudo. Mostrei as fotos, os extratos, as mensagens. Richard Donovan, um homem que construiu um império com as próprias mãos, ficou branco como papel. Os olhos dele marejaram, não por mim, mas por ter sido enganado por alguém que tratava como filho. Eu vou resolver isso, ele disse, voz firme. Ele sai da empresa amanhã mesmo. Não, respondi. Deixa como está. Quero que ele esteja no jantar. Quero que ouça tudo na frente de quem mais importa para ele. Meu pai assentiu devagar. Você virou uma mulher de aço, Claire. Eu sorri sem humor. Aprendi com o melhor. Na noite do jantar, a casa do meu pai estava perfeita como sempre. Mesa posta com a louça boa, velas acesas, cheiro de assado preenchendo o ar. Ethan chegou após uma reunião com clientes importantes, de terno, trazendo uma garrafa de uísque escocês caro para o sogro. Beijou minha bochecha, apertou a mão do meu pai com entusiasmo. Richard, hoje é dia de comemorar. Esse projeto vai colocar a Donovan no próximo nível. Meu pai sorriu educado. Vamos brindar a isso. Sentamos à mesa. Eu, Ethan, meu pai, Madeline. Conversa fluiu leve no começo. Trabalho, o clima, planos para o Natal que se aproximava. Ethan falava mais que todos, animado, gesticulando com o copo na mão. Quando serviram a sobremesa, eu coloquei o garfo de lado. Tenho uma coisa para compartilhar com vocês, disse, voz calma. Uma atualização importante sobre o futuro da família e da empresa. Ethan sorriu, achando que era boa notícia. Fala, amor, estamos todos curiosos. Eu peguei o tablet que estava ao meu lado, abri a pasta de arquivos e projetei na televisão da sala. Meu pai já tinha deixado tudo preparado. A primeira imagem apareceu. Ethan entrando no apartamento na cidade vizinha, carregando sacolas, a filha correndo para abraçá-lo. O sorriso dele congelou. Claire, o que é isso? É o seu cantinho seguro, respondi, voz neutra. Onde você passa seus fins de semana como pai de família? Avancei para a próxima. Extrato das transferências mensais para Brooke Lawson. Dinheiro da nossa conta conjunta, Ethan.
usado para sustentar sua segunda família há anos. Ele olhou para meu pai, desesperado. Richard, isso é um mal-entendido. Eu posso explicar. Meu pai não disse nada. Apenas olhou para ele com uma decepção que valia mais que qualquer grito. Avancei mais. Mensagens do celular pré-pago. Aqui ele escreveu para o amigo, a mesma que eu ouvi por acidente. Aqui falava em investimento de longo prazo. Aqui mencionava liberdade total depois de consolidar a posição. Ethan empalideceu. Você invadiu minha privacidade. Não, respondi. Tudo foi obtido legalmente, por profissionais, porque eu não sou amadora, Ethan. Madeline observava em silêncio, com a mão cobrindo a boca. Eu continuei. Você trocou o sobrenome Smith por Donovan porque achava mais chique. Achava que meu nome era a chave para o sucesso, mas esqueceu que nomes podem ser retirados tão fácil quanto foram adotados. Olhei para meu pai. Pai? Meu pai se levantou devagar. Ethan, você está demitido, com efeito imediato. Amanhã o departamento jurídico vai bloquear todos os seus acessos, e o divórcio já está protocolado. Ethan ficou branco, a boca entreaberta. Por um segundo, ninguém falou. Depois ele começou, voz trêmula, olhando de mim para o meu pai e de volta. Richard, Claire, esperem. Isso tudo tem explicação. Quando eu comecei a namorar a Claire, a Brooke apareceu do nada dizendo que estava grávida. Eu não queria, juro, mas era minha filha. Eu precisava cuidar delas, ajudar com dinheiro, com o apartamento. Eu nunca quis machucar ninguém. Eu amo vocês dois. Isso foi só responsabilidade. Ele virou para mim, olhos marejados, tentando pegar minha mão por cima da mesa. Claire, amor, você sabe que eu te amo. Eu só não queria perder vocês. A gente pode superar isso. Terapia, tempo, eu mudo tudo. Eu retirei a mão devagar, olhando direto para ele. Para, Ethan. Ele continuou, voz mais alta agora, desesperada. Não é mentira. Eu posso provar. Posso levar vocês para conhecer a menina, ela... Para, repeti, voz baixa, mas firme o suficiente para cortar o ar. Eu sei que isso é mentira. Eu escutei você ao telefone, quando você achava que estava sozinho em casa. Você chamou nosso casamento de investimento de longo prazo, que era só aguentar mais alguns anos até o meu pai passar o bastão. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Eu continuei sem levantar a voz. Tudo o que sai da sua boca é mentira há anos. Então para de falar. Você teve 5 anos para mudar. Escolheu manter 2 vidas. Agora vive com as consequências de uma só. O silêncio caiu pesado na sala. Meu pai apenas olhou para ele, sem dizer nada. Madeline baixou os olhos para o prato. Ethan se levantou devagar, pernas tremendo. Tentou dizer mais uma coisa, mas só saiu um som rouco. Pegou o paletó da cadeira e saiu daquela casa como um homem destruído. Meu pai foi até a porta e a fechou com calma, sem bater. Naquela noite, dormi na casa do meu pai pela primeira vez em anos. Madeline ficou comigo até tarde, tomando chá na cozinha. Eu não chorei. Apenas senti um alívio profundo, como se tivesse tirado um peso que carregava sem perceber. Ethan Donovan estava prestes a descobrir que sobrenomes chiques não salvam quem nunca mereceu carregá-los. O divórcio foi rápido. Denver tem advogados que sabem fazer essas coisas andarem quando há provas irrefutáveis e dinheiro para pagar as taxas extras de urgência. Ethan tentou contestar, claro. Mandou flores, deixou mensagens de voz longas à meia-noite, com a voz embargada, prometendo terapia de casal, mudança total. Vamos começar do zero. Eu ouvia, apagava e bloqueava o número novo que ele criava no dia seguinte. Ele apareceu na porta da casa do meu pai uma vez, de terno amarrotado, olhos vermelhos. Meu pai abriu a porta apenas o suficiente para dizer, com voz baixa e firme: Você não é bem-vindo aqui. Nunca mais. Ethan tentou apelar para mim. Claire, por favor. A gente pode conversar 5 minutos. Eu apareci no hall. Já conversamos tudo o que precisava naquele jantar. Agora é só papelada. Ele saiu cabisbaixo. Foi a última vez que o vi pessoalmente. Os bens foram divididos como o juiz determinou. Eu fiquei com a casa principal, que era minha antes do casamento mesmo. Os investimentos familiares protegidos no trust e a parte da construtora que sempre foi minha por herança. Ethan levou o carro dele, algumas economias pessoais e o que restava da dignidade. Victor Lang, o detetive, me mandou uma última atualização por cortesia.
Ethan tinha voltado a usar o sobrenome Smith legalmente. O juiz aceitou o pedido para ele retomar a identidade original. Ele alugou um apartamento pequeno num bairro simples na periferia oeste de Denver. Nada de vista para as montanhas, nada de acabamento de alto padrão. Um prédio antigo, com estacionamento na rua e vizinhos que trabalham em 2 turnos. O tipo de lugar onde ninguém pergunta quem você foi no passado. Brooke não recebeu ele de braços abertos. Ethan tentou levar a segunda família para o apartamento que alugou. Um lugar menor, com paredes finas e vizinhos que dividem o estacionamento. Ele achava que poderiam começar de novo, os 3 juntos, vivendo com o que ele ainda conseguia ganhar. Brooke se recusou categoricamente. Ela queria continuar no padrão que Ethan tinha acostumado as duas: escola particular para a filha, aulas de balé, roupas de marca, viagens curtas nos feriados. Quando ele mostrou o novo apartamento, ela riu na cara dele. Você quer que a gente more nisso aqui? Depois de tudo que você prometeu? A briga foi feia, no estacionamento do prédio antigo dela. Victor capturou o áudio legalmente. Vozes altas, portas batendo. Você disse que ia nos dar uma vida melhor, que depois do sogro rico a gente ia viver sem preocupação. Agora vem com esse buraco e quer que eu agradeça? Ethan tentava explicar que era temporário, que logo arrumaria algo maior. Brooke não quis ouvir. Terminou, Ethan. Você destruiu tudo. Eu e minha filha merecemos mais que migalhas. Ela o processou por pensão atrasada e suporte infantil. Levou o caso ao Tribunal Familiar de Denver, com advogados pagos com o que restava das economias que ele tinha mandado ao longo dos anos. O juiz analisou os rendimentos atuais de Ethan. Agora trabalhando numa construtora pequena, sem nome, gerenciando obras residenciais básicas e ganhando pouco mais que o salário médio do estado. E decidiu a favor dele. A pensão foi fixada em $500 por mês. Nada além disso. O padrão de vida anterior não podia ser mantido por alguém que perdeu acesso a recursos elevados, como o juiz colocou. Brooke ficou furiosa, vendeu o que pôde, arrumou as malas e foi morar com a mãe dela numa cidade menor, levando a filha junto. Meses depois, vi no Instagram que ela tinha encontrado um homem mais velho, empresário rico de outro estado, e mudou definitivamente com ele e a menina. Queriam dar à criança a vida que ela merecia desde o começo. Ethan ficou sozinho no apartamento simples. Continuava na mesma construtora pequena, sem perspectivas de subida. A construtora Donovan seguiu em frente. Meu pai me passou mais responsabilidades. Eu lidava com projetos que antes Ethan gerenciava. Descobri que era boa nisso. Melhor que ele, na verdade. A empresa cresceu. Novos contratos, prêmios locais, até uma matéria numa revista de arquitetura elogiando a visão renovada da família Donovan. E então começaram as ligações. Todo mês, pelo menos 2 ou 3. Recrutadores, gerentes de RH de construtoras concorrentes, empresas de desenvolvimento imobiliário de outros estados. Todos com a mesma pergunta educada. Estamos considerando Ethan Smith para uma vaga de gerência sênior. Ele listou a construtora Donovan como experiência mais recente. Poderia nos dar uma referência? Meu pai passava a ligação para mim. Eu atendia com voz neutra, profissional. Ethan Smith trabalhou aqui por alguns anos. Era um funcionário mediano. Cumpria prazos, mas faltava iniciativa e confiabilidade em momentos críticos. Tivemos que dispensá-lo por questões internas. Não recomendo para posições de liderança. Silêncio do outro lado. Agradecimentos educados. Fim da ligação. Nunca variava a resposta. Era verdade o suficiente para não ser difamação, e devastadora o bastante para fechar portas. Ethan descobriu rápido. Tentou usar contatos antigos, amigos da faculdade, mas o círculo de Denver é pequeno quando se trata de construção de alto padrão. Ninguém queria arriscar contratar alguém que a Donovan, a maior do estado, considerava não confiável. Anos se passaram. Eu viajei sozinha pela primeira vez. Itália, Grécia, Japão. Redescobri o prazer de decidir tudo sem consultar ninguém. Meu pai e eu nos aproximamos mais do que nunca. Jantares de domingo voltaram a ser só nós dois, falando de tudo sem filtros. Encontrei alguém novo, eventualmente. Um arquiteto de outra cidade que trabalhava num projeto conjunto. Nada apressado. Apenas alguém que me olhava como Claire, não como um pote de ouro ou sobrenome valioso no mercado da construção. Ethan Smith, pelo que ouvi de conhecidos distantes, ainda mora no mesmo bairro simples.
Trabalha numa construtora média, gerenciando obras pequenas. Brooke cortou contato de vez depois que se mudaram. A filha cresceu sem o papai generoso das histórias antigas. Às vezes, o telefone da empresa toca. Alguém pede referência sobre Ethan Smith. Eu atendo, dou a mesma resposta calma e desligo com um sorriso pequeno. Porque no fim, o homem que trocou Smith por Donovan porque achava meu nome mais chique acabou descobrindo que sobrenomes de verdade não se compram e que portas abertas por mentiras fecham com muita força. Obrigada por acompanhar essa história de traição e vingança até o final. Se você se emocionou, dá like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a trazer mais narrativas como essa. Vejo você no próximo vídeo. Beijos!